Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma série de estudo Andando na Luz. Boa noite você que está aqui em casa, boa noite você que está aqui na igreja e boa noite para você, Odete. Boa noite, Tyson, boa noite você que está em casa, você que está na igreja. Muito bem-vindo a mais um dia da nossa série Andando na Luz. Olha só, que bom estarmos mais um domingo aqui reunidos, Odete. Que bênção. E no domingo passado nós aprendemos os princípios bíblicos para uma vida saudável. Isso mesmo. E uma vez que nós colocamos esses princípios em prática, hoje nós vamos entender como é que nós podemos ter uma vida abundante. Então você que está aí em casa é o nosso convidado a acompanhar toda a nossa live para você descobrir quais são os princípios bíblicos para ter uma vida plena e abundante. E, Odete, o tema da saúde está fantástico e quem está ligado aí não pode perder. Odete, nesse momento, você que está em casa vai nos ajudar, como a gente sempre tem pedido. Nós queremos que você clique nesse link, clique aqui no botão de compartilhar, que você está vendo aí no YouTube, tem uma abinha de compartilhar. Você vai lá, clica nessa abinha ali embaixo em compartilhar, você fecha o seu chat, clica em compartilhar, copia esse link e manda para todos os seus contatos. Faz essa transmissão, manda de novo para todo mundo. E aí não importa se você já mandou antes de começar a live, manda mais uma vez e fala pra galera aí entrar e acessar, porque o tema, Odete, hoje tá imperdível. Então nos ajude compartilhando. Nós não podemos esquecer, né, Tyson, das pessoas poderem agora, neste momento, entrar na live, colocar o teu nome, o teu pedido de oração. Nós temos tanto pedido de orações, Tyson. Temos tantas pessoas que têm nos chamado, enviado mensagem, falando para a gente continuar orando, que nossas orações têm sido boas, têm sido, assim, tem efeito, está surtindo efeito. Uhum. É isso aí. E assim, a gente é tão gratificante de saber, né, Tyson, que as pessoas assim estão sendo alcançadas através das lives, através das orações, dos pedidos. Então, não deixe de comentar na live. O nome de oração, né? Às vezes até as pessoas falam bem assim, olha, nós não conseguimos, ninguém falou meu nome aí, mas é que se você não entrar no chat, não escrever, a gente não consegue visualizar. Muito bem lembrado, Odete. Né, nós não temos acesso no computador, a todo mundo que está conectado. Porque isso é a nossa equipe técnica que tem acesso ali, eles não conseguem passar esse feedback direto. Mas, se você mandar um alô, boa noite, qualquer mensagem, nós vamos ver o seu nome lá. E, inclusive, se for um nome diferente daquele que nós estamos acostumados a ver, salta nos nossos olhos na hora. Então, você que quer receber um abraço, manda lá, ó, eu quero um abraço, manda uma boa noite, manda uma mensagem, diz um amém, faz qualquer coisa aí, mas comenta no chat que a gente vai ver a sua mensagem, a gente vai te mandar um abraço. E, Odete, vamos falar sobre meta? Vamos lá. Eu tenho algo ruim para falar. Por quê, Nós estamos com uma meta de 150 inscritos no nosso Instagram. E não é possível que no nosso distrito só tenha 108 pessoas com Instagram, né? Não, tem mais. Distrito com pastor, mais de 300 membros do distrito? Todo o distrito? 500 membros em todo o distrito. E nós não temos. E nós não conseguimos sair da meta de 108 inscritos no canal do nosso Instagram. Então você que está em casa, entra agora lá no seu Instagram e procura Distrito do Bosque, @Distrito do Bosque, e segue o nosso perfil para nos ajudar, porque a gente já está aqui há 2 meses tentando bater 150 inscritos. E não conseguimos ainda. Ainda não conseguimos. Vamos lá. Vamos falar agora de coisa boa. Vamos. Que podia ser melhor, mas está muito bom. No nosso YouTube, nós estamos com uma meta de 300 inscritos. E hoje, neste exato momento, nós temos 293 inscritos. Isso. 293 inscritos. Faltam 7 pessoas. E você que está me assistindo e que ainda não seguiu, pode ser uma dessas pessoas para nos ajudar. Então, por favor, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para você não perder nada. Odete, tá maravilhoso os temas. Tá ótimo. E aí eles podem acompanhar não só os temas, podem acompanhar as pregações de sábado. Tem compartilhar conteúdo muito novamente, bom. assistir novamente. Então segue aí a gente, por favor, ativa o sininho, manda para seus amigos, peça para eles seguirem, compartilhe no nosso Instagram, compartilha para todo mundo. Faça a sua listinha de transmissão, né? A gente quer bater a meta, não é mesmo? Isso mesmo, eu quero. E hoje nós temos, sabe, uma equipe especial aí organizando, né? E quem é o líder dessa equipe de hoje, Odete? O líder da equipe de hoje é o meu irmão amado, especial, meu parceiro, Urias. Irmão Urias. Então a gente vai chamar ele aqui na frente rapidinho. Irmão Urias, chega pra cá.
consegue pegar aí o microfone? Maurias, a gente quer, antes de você vir com a sua equipe aqui, nós queremos conhecê-lo e nós queremos te apresentar para o pessoal de casa. Eles estão acostumados a ver a minha Odete, mas hoje eles vão conhecer essa equipe aqui que está responsável por todo o bastidor da programação de hoje. Maurias, pode se apresentar, é claro, com nome, idade, o que você preferir, de onde, de qual igreja você é. Meu nome é Urias, eu represento a equipe Sardônio, nós somos da igreja do Alto da Boa Vista. Alguns que assistiram a live de ontem já me conhecem, né? Já puderam ver você aqui, né? E se você não assistiu a live de ontem, volta, porque o Urias trouxe uma mensagem especial. Então, se você quer saber sobre o que ele falou, volta depois que terminar aqui a nossa programação, volta aí na live de ontem e assiste, porque tem uma mensagem muito boa, viu? Urias, quantos membros hoje a sua equipe tem? Quantos integrantes a equipe Sardônio? Não, perdão, qual equipe? Sardônio? Sardônio. Quantos membros da equipe Sardônio tem hoje? Na verdade eram 12, só que alguns por motivo de mudança tiveram que sair e tal, mas hoje ainda tem 10 componentes na... 10 componentes. Vocês já realizaram alguma atividade, Urias, durante esse trajeto do tempo de 2 meses que nós já estamos andando na luz? Vocês já desenvolveram alguma atividade? Tem encontros semanais? Como é que é a atividade de vocês fora da live Andando na Luz, fora dos domingos? O que é que vocês costumam fazer, né, Odete? Isso mesmo. Então, nós tivemos 2 encontros, né? Um grupo, e nós tivemos uma certa dificuldade com o grupo, porque assim que a gente reuniu o grupo, uma família do grupo foi contaminada com a Covid-19 e ficaram em situação muito crítica, né? E um dos milagres que nós presenciamos na nossa equipe foi a restauração dessa família. Amém. A família toda. Então é uma equipe que ora. Eles moram distantes daqui de Cuiabá, e quando a gente ficou sabendo da situação deles, a gente foi lá visitar. E hoje, pela graça de Deus, hoje nós estivemos lá, e graças a Deus estão muito bem animados. Amém. Eu fiquei sabendo que, assim como os outros grupos aqui, no seu grupo também tem comida, é verdade? Quando vocês se encontram, vocês... Fiquei sabendo que já fizeram banquetes aí. Conta pra gente, o que foi que vocês já fizeram aí de... Então, inclusive, nós estamos devendo o pastor, né? Porque das 2 vezes, uma vez a gente fez e ele ficou sabendo só depois. Aí na outra vez nós marcamos, mas houve uma confusão de horário e quando ele chegou já tinha acabado. Já tinha acabado. Poxa. Então nós estamos devendo ainda uma reunião aí. A próxima, com a presença do pastor e da família para poder estar com a gente nesse momento de celebração. Muito bom. Olha, ei, Odete, eu quero participar de todas as equipes, porque tem comida, tem tudo. Quero ver na hora que chegar a sua vez. E só aproveitando para poder convidar aqui alguns irmãos, antecipando já, nós temos um projeto que nós queremos ainda realizar antes do término de todo o projeto, um curso de panificação. Olha só. Então, só adiantando para os irmãos aqui na igreja, para as pessoas que estão assistindo a live, fique atento aí, porque nós vamos divulgar aí quando for abertas as inscrições. Verdade. Então, você que tem a vontade, quem sabe nem virar um padeiro, mas poder fazer um pão em casa, pão de qualidade, a Odete já fazer com propriedade aí, que já aprendeu a fazer o pão também. Isso aí. Me convide então, mas se você degustar. quer aprender a fazer um pão gostoso para comer com a família, ou de repente até tornar um meio de subsistência, não perca, então, fique atento que no momento desses aí, eles vão anunciar aqui as inscrições. Olha só, então, e para você que está em casa não perder, você não pode perder nenhuma live, Odete. Não pode. Porque assim que sair este curso, nós vamos anunciar aqui na live Andando na Luz. Então, se você quer fica atento, participar, né, irmão? Fica atento. Bom, Urias, muito obrigado. Obrigada, Urias. Vamos aproveitar que você já está aqui em cima. Isso. E agora a gente vai descer, né, Odete? Vamos descer, mas eles vão louvar, né? E agora é o momento de louvar, a gente vai convidar a sua equipe para vir para cá. E aí você aí de casa é o nosso convidado a cantar junto com a gente. Então, se você puder, como de costume, eu peço para que você se coloque em pé. E você que está aqui na igreja, por favor, fique em pé e vamos juntos louvar o nome de Deus. Agora nós convidamos as outras irmãs, a Aisha e a Uda, para fazer parte dessa equipe, aqui da equipe com Urias. Exatamente. Vamos lá? Enquanto elas chegam aqui, esse louvor é um louvor bem animado, mas requer a participação de todos vocês. Tanto os irmãos que estão aqui na igreja, como você que está em casa. Cante animado, vai ter participação dos homens e das mulheres. Então, fique atento ao contracanto e participe desse momento de louvor. Tu és santo, Tu és
és forte, Tu és forte, tu és digno Tu és digno de meu louvor. de meu louvor. Vou seguir-te, Vou seguir-te, vou ouvir-te, vou ouvir-te, vou amar-te vou amar-te. em meu viver. Em meu viver, Hoje eu canto. Tu és santo, Tu és forte, tu és forte, Tu és digno tu és digno de meu louvor. de meu louvor. Vou seguir-te, Vou seguir-te, vou ouvir-te, vou ouvir-te, vou amar-te. vou amar-te Em meu viver, em meu viver. hoje eu canto, Senhor, és o Deus, poderoso Deus, é de honra, és Emmanuel, Amazon, e adoravas pra sempre. Hoje eu canto, minha salvação, em honra sempre perdidas, és louvado, amado, e adoravas pra sempre. Tu me deste a paz, meu viver entrego a ti. Hoje eu quero, Senhor, és o Reis, poderoso Deus, é diador, és Emmanuel, Amazon, e adoravas pra sempre. Hoje eu canto, és minha salvação, em honra sempre perdidas, és louvado tudo, amado, e adoravas pra sempre. Tu me deste a paz, meu viver entrego a ti. Tu me deste a paz, meu viver entrego a ti. Amém. Boa noite. Agora funcionou, né? Oremos então. Maravilhoso e eterno Deus, neste momento, Pai, queremos louvar e engrandecer o Teu nome e Te agradecer por Tua grandeza,
O nosso Salvador misericordioso, pedimos a tua graça e a tua misericórdia sobre a vida de cada um aqui presente, Pai. Que o teu Santo Espírito habite no coração de cada um, meu Deus. Que o Senhor venha atender cada clamor, cada pedido que está no coração de cada um dos teus filhos, Senhor. Que o Senhor venha suprir as necessidades de cada um, Pai. Que o Senhor possa nos conceder a paz, o amor, a graça e a misericórdia. Abençoe esta programação, Pai. Nós te suplicamos e desde já te agradecemos. No nome maravilhoso do Senhor Jesus. Amém. Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, vejo as estrelas e ouço o mar imenso que eleva ao céu, constante adoração. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu. Quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu. Quão grande és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande que ofereceu teu filho sobre o altar, maravilhado e agradecido, venho também minha vida te ofertar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu. Quão grande és tu. E então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu. Quão grande és tu. Quão grande és tu. Quão grande és tu.
Amém. Posso ouvir um amém mais alto aí? Amém? Amém. Você que está também nos acompanhando pelo YouTube, Deus seja louvado. Que música inspiradora, que fala da grandeza do nosso Deus, do Deus a quem nós servimos. Ele de fato é grande, é tão grande que nossa mente é incapaz de dimensioná-lo. Boa noite a todos que estão aqui. Boa noite a você que está nos acompanhando também pelo YouTube. Que Deus abençoe você nesse instante. O Espírito de Deus está se movimentando já entre nós e deseja falar mais uma vez ao nosso coração. Nós vamos estudar um tema extremamente importante hoje: princípios bíblicos para uma vida abundante. No nosso último estudo, nós falamos sobre princípios bíblicos para uma vida saudável e aprendemos ali o que a palavra de Deus nos ensina sobre um estilo de vida saudável, como podemos ter um corpo mais saudável, né? Tanto do ponto de vista físico, como emocional e espiritual também. Vocês sabem que a Organização Mundial da Saúde diz que doença, ou melhor, saúde não é ausência de enfermidade, mas é um desenvolvimento harmonioso em diversos aspectos da vida humana, incluindo o bem-estar físico, emocional, social, e nós incluiríamos aí também o espiritual, né? Entendemos que o ser humano saudável é alguém que desenvolve essas áreas da vida de maneira harmoniosa. E hoje vamos falar sobre princípios para uma vida abundante. E quando se fala de vida abundante, geralmente vem na nossa mente a ideia de prosperidade material, não é verdade? Todos nós, quando pensamos em vida abundante, pensamos nisso, né? Pensamos em ter algo. A nossa sociedade ela foi formatada para nós pensarmos em abundância como ter alguma coisa, demonstrar que temos alguma coisa, usufruirmos de algumas coisas. E de fato isso não é errado, isso faz parte da vida abundante. Não é apenas isso, mas também faz parte. E é por isso que a palavra de Deus tem muitas referências bíblicas que falam sobre dinheiro. Não sei se você já sabia, mas existem mais de 2.000 versículos na Bíblia que tratam do dinheiro e da forma como nós devemos administrá-lo. Mais de 2.000 versos. Quando Deus coloca mais de 2.000 versículos na sua palavra, que nos ensinam, que falam, nos advertem sobre o mau uso ou o bom uso do dinheiro, a impressão que a gente tem é que esse assunto de finanças é algo importante. De fato é. Porque se não fosse importante, Deus não se preocuparia em colocar tantas referências bíblicas, tantas instruções, tantas orientações na sua palavra sobre esse assunto. Se Deus colocou, é porque Ele quer que você conheça, Ele quer que você aprenda e vivencie esses princípios. Porém, queridos, nós vivemos numa sociedade onde 99%, isso está baseado em estudos, tá? 99% da população do mundo pode ser considerada analfabeto financeiro. 99% da população mundial não sabe administrar recursos financeiros. E muitas pessoas, embora podendo ter uma vida extremamente abundante, acaba se envolvendo em dívidas e compromissos financeiros que estão além das suas possibilidades de administrar. Portanto, queridos, eu quero nesse estudo de hoje do Andando na Luz, trazer para vocês alguns princípios bíblicos para uma vida abundante do ponto de vista material, do ponto de vista financeiro também, é lógico. E quando nós lemos a Bíblia, quando nós olhamos para a nossa sociedade, nós percebemos que a sociedade se esqueceu dos princípios bíblicos. A gente sabe que nós vivemos numa sociedade que ama o dinheiro, idolatra o dinheiro, mas não sabe usá-lo. Não parece um paradoxo, né? Uma sociedade que idolatra o dinheiro, mas não sabe como usá-lo, não sabe como manuseá-lo. E muitas vezes, por essa dificuldade, por essa falta de noção administrativa dos recursos, está passando problemas juntamente com sua família. Eu gostaria de trazer a verdade bíblica sobre esse assunto hoje para você. Gostaria de convidar você a acompanhar, junto com a Bíblia, esses versos. É lógico, nós não vamos ler aqui os 2.000 versículos bíblicos que falam sobre dinheiro na Bíblia, né? Porque isso tornaria o nosso estudo
extremamente longo e impossível para esse momento. Mas eu selecionei algumas passagens bíblicas, dessas 2.000 que existem. Eu selecionei algumas passagens representativas para que nós possamos analisar aqui. E uma das primeiras coisas que nós descobrimos quando nós estudamos o que a Bíblia diz sobre dinheiro é que Deus é o dono de tudo. Isso fica muito claro quando nós estudamos a Bíblia, o assunto do dinheiro na Bíblia. Eu queria ler, por exemplo, com vocês o Salmo 24, verso 1. Abra sua Bíblia e leia comigo esse salmo interessante. Aqui ele menciona a quem pertence todas as coisas, a quem pertence todo o dinheiro, todos os recursos que existem no mundo. Veja como é que a palavra de Deus coloca a questão para você e para mim. Salmo 24, versículo 1. A Bíblia diz assim: ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Então aqui a Bíblia é bem categórica, né? Ela diz assim: tudo que existe na terra, tudo que habita neste planeta, a terra, a sua plenitude, os seus habitantes, as suas possessões, tudo pertence ao Senhor, tudo pertence a Deus, é dele. Ele é o proprietário por excelência, e a razão que a Bíblia dá para isso, sabe qual é? Aparece no verso 2, logo na sequência, diz assim: porque ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. A razão pela qual o salmista afirma que Deus é o dono de tudo é porque, segundo o salmista, Deus é o criador de todas as coisas. Foi Ele quem criou a terra, foi Ele quem criou todas as coisas que existem no mundo. Portanto, Deus é o dono de tudo isso. Note, por exemplo, o livro de Deuteronômio, no capítulo 8, e nos versos 17 e 18, o que a palavra de Deus diz? Eu vou ler para vocês, diz assim: portanto, não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram estas riquezas. Pelo contrário, lembre-se do Senhor, o seu Deus, porque é Ele quem lhe dá força para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Nesse versículo aqui, a Bíblia diz que Deus, Ele criou todas as coisas. O verso anterior que nós lemos diz que Deus criou todas as coisas e por isso todas as coisas pertencem a Ele. Mas esse verso que nós acabamos de ler agora, diz que Deus, embora seja o dono de todas as coisas, Ele compartilha seus bens conosco. E como é que Ele compartilha? De acordo com a Bíblia, Ele não dá assim de mão beijada. A Bíblia diz que Ele dá força para que nós possamos trabalhar e conquistar e adquirir riquezas. Então veja, Ele te dá força, Ele te dá inteligência, Ele te dá sabedoria, Ele te dá saúde para que você busque e alcance seus objetivos, suas metas de vida. Portanto, note, Deus é o dono de tudo, mas Ele compartilha suas bênçãos com você. Ele quer, de fato, que você receba muitas bênçãos materiais, muitas bênçãos do ponto de vista financeiro, sim. Agora, uma coisa que Ele pede para mim e para você nunca diga que foi a sua inteligência, nunca diga que foi a sua sabedoria, nunca diga que foi o poder do seu braço. Ele diz: lembre-se do Senhor, seu Deus, pois é Ele quem te dá a força, a sabedoria e o poder para você adquirir riqueza. Portanto, queridos, a riqueza vem de Deus. Em última análise, a riqueza vem de Deus, porque Ele quem nos dá as condições que nós precisamos para buscar. E é importante nós entendermos logo de início aqui, eu acho que vocês já perceberam pelo que eu falei até aqui, que não é pecado ser rico. A Bíblia em momento nenhum coloca a riqueza como um pecado. Os grandes homens de Deus, alguns grandes homens de Deus na Bíblia eram ricos. Lembram-se de Jacó? Eu mencionei aqui de um presente que ele separou para o irmão dele, um presentinho que ele separou para o irmão dele, quando ele estava para se encontrar com ele, que se nós pudéssemos calcular para os dias de hoje, daria mais de 2 milhões de reais. Foi um presente. Abraão era muito rico. Os homens de Deus, muitos homens fiéis a Deus no passado, eram homens ricos porque seguiam os princípios da prosperidade. Eles conheciam e eles vivenciavam esses princípios.
E hoje eu quero compartilhar com vocês alguns desses princípios, né? Queridos, o primeiro princípio que nós poderíamos colocar aqui é o princípio do trabalho. O princípio do trabalho. Você quer ser uma pessoa abundante em sua vida material? Se disponha a trabalhar. Lembra-se do que está escrito em Gênesis, na sentença que Deus dá ao homem ali depois do pecado, né? Lá em Gênesis capítulo 3, Deus diz assim: com o suor do teu rosto comerás o teu pão. O suor do rosto é símbolo de esforço, de dedicação, de trabalho. Se você fica dentro de uma rede o dia inteiro, você não vai prosperar na sua vida material. Você precisa trabalhar, se esforçar, se dedicar e ir em busca. E aí a Bíblia diz que Deus abençoa o seu esforço, Deus abençoa o seu negócio. Tudo aquilo que você fizer, a Bíblia diz, tudo que a tua mão tocar será abençoado. Mas a sua mão tem que tocar. Você tem que buscar, você tem que se esforçar. Esse é o primeiro princípio, o princípio do trabalho. Deus quer que você seja uma pessoa trabalhadora. E o trabalho te traz não somente bênçãos materiais. O trabalho te traz uma série de outras bênçãos. O trabalho é importante, queridos. O trabalho é coisa nobre. E ele dignifica o ser humano. Agora, é interessante que quando nós analisamos essa questão do dinheiro na Bíblia e vemos que Deus fala tanto sobre dinheiro, né? Deus, como o dono de tudo, Ele revelou na sua palavra, para mim e para você, Ele revelou como Ele quer que o dinheiro que é dele seja gasto, como Ele quer que o dinheiro que é dele seja administrado. E eu queria chamar a sua atenção para um detalhe muito interessante sobre o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é um Deus que se importa com os pobres. Abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio 15, verso 11. Deuteronômio 15, versículo 11. Veja o que diz aqui. Deuteronômio, capítulo 15, versículo 11. Na minha versão eu leio assim, ó: pois nunca, diz a Bíblia, deixará de haver pobres na terra. Quando vai deixar de haver pobres na terra, de acordo com a Bíblia? Nunca. Depois que o pecado entrou no mundo, queridos, ele distorceu o propósito e o plano de Deus para a humanidade de uma maneira tal que a pobreza nunca deixará de existir até o dia em que Jesus voltar e colocar todas as coisas em ordem. Enquanto Jesus não voltar, nunca vai deixar de haver pobres na terra, diz a Bíblia. Aí ele diz assim: por isso eu ordeno. Veja que Deus não está dizendo assim, eu te peço. Como é que ele diz? Eu ordeno. Por isso eu ordeno a você que livremente abram a mão para o seu compatriota, para o necessitado, para o pobre que vive na terra de vocês. Viram? Nunca deixará de haver pobre na terra. Por isso eu mando, diz a Bíblia, o Senhor fala, eu te mando, abra sua mão abundantemente para abençoar o pobre, o estrangeiro, aquele necessitado que estiver diante de você. Essa é uma ordem, não é um pedido, é uma ordem de Deus. E Ele é o dono. E se Ele é o dono e você é um bom administrador, você vai fazer como o dono manda, certo ou errado? Mas note, Mateus capítulo 5, verso 42 também tem algo a nos ensinar sobre isso. Mateus 5, 42 diz o seguinte: dá a quem te pedir, e não se desvie daqueles que quiser que lhe emprestes. Você notou? Deus está mandando a gente dar a quem nos pedir. Dá a quem te pedir. Se a pessoa está te pedindo, provavelmente ela está necessitada. E se você tiver condições de dar, a Bíblia nos orienta a dar. No Salmo 37, versículo 21, olha que texto interessante. O ímpio toma emprestado e não paga. Está vendo? Você pegar as coisas emprestadas e não pagar, te coloca na classificação de ímpio. Ímpio. O ímpio toma emprestado e não paga, diz a Bíblia.
O que que o justo faz? Mas o justo se compadece e dá. Enquanto o ímpio pede emprestado e não paga, o justo, a pessoa que é justa aos olhos de Deus, é aquela que está disposta a se compadecer da necessidade do próximo e dar a ele aquilo que ele necessita. Essa é uma orientação divina, queridos. Deus é o dono do dinheiro, Deus é o dono das bênçãos. E Ele, como dono, está pedindo que nós ajudemos as pessoas necessitadas. E para motivar a gente, Ele até promete abençoar as pessoas que são generosas. Provérbios 11, versículo 24 e 25, tem um texto bem interessante, queria ler para vocês, diz assim, ó: quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará, diz a Bíblia, e quem dar a beber será dessedentado. Que texto, que promessa. A alma generosa prospera. A mesma mão que se abre para dar está aberta para receber mais de Deus, para compartilhar com os outros. Na verdade, quanto mais você doa, mais Deus derrama bênçãos na sua vida. Portanto, eu queria, queridos, ensinar para você o primeiro verbo bíblico da administração financeira. O primeiro verbo é o verbo dar. Esse é o verbo da administração financeira, dar. Todos nós, quando recebemos nossos recursos financeiros, nós devemos colocar esse princípio como uma regra da nossa vida. É bíblico. Deus nos chama a dar. Dar ao pobre. Porém, de acordo com a Bíblia, não para por aqui o nosso gesto, a nossa ação de dar. Ela vai além de atender aos pobres e aos necessitados, ela perpassa isso aí. E ela entra também no campo religioso. Fins caritativos, sim, Deus nos chama a ajudar as pessoas necessitadas, mas a Bíblia também tem uma provisão para sustentar o serviço de Deus aqui neste mundo, o serviço de adoração, o serviço de pregação do Evangelho. E em Malaquias capítulo 3, 8, nós encontramos um texto muito interessante, queria ler com vocês. Abra aí sua Bíblia comigo, Malaquias capítulo 3, versículo 8 a 10. Esse texto é muito conhecido, talvez vocês saibam até de cor, né? O que eu vou ler agora. Mas o texto diz assim: será que alguém pode roubar a Deus? É uma pergunta. Será que alguém pode roubar a Deus? Verso 8. Aí ele diz assim: mas vocês estão me roubando e ainda perguntam em que te roubamos? Agora ele vai responder onde as pessoas roubam a Deus: nos dízimos e nas ofertas. Se nós roubamos a Deus os dízimos das ofertas, significa que essa parte da nossa renda, na verdade, não é nossa, porque se eu uso, eu estou roubando, então não é minha, de acordo com a Bíblia. Essa parte Deus separou para Ele também, para um propósito especial. E é interessante que dízimo é uma parte que Deus considera como dele. Dízimo e oferta pertencem a Ele. E quando nós lançamos mão desses recursos, nós somos taxados, somos enquadrados pela palavra de Deus como ladrões. Agora note uma coisa, o verso 9 continua: com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando, você é a nação toda. Verso 10: tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês uma bênção sem medida. Eu não sei se você capturou aqui a essência desses 3 versículos, mas aqui Deus faz uma acusação ao povo. Ele repreende o povo aqui. Ele diz: vocês estão me roubando. Depois ele faz um chamado. Depois de repreender o povo, ele chama o povo à fidelidade. Ele diz: tragam todos os dízimos à casa do tesouro. E após fazer esse chamado, esse pedido especial, Deus então faz uma promessa. Repreensão, chamado, promessa. A repreensão: vocês estão me roubando. O pedido: venham e tragam os dízimos à casa do tesouro, dízimos e ofertas. E a promessa é:
eu abrirei as janelas do céu para a sua vida. Eu abrirei as janelas do céu para você. Portanto, queridos, o sistema de dízimos e ofertas, ele foi estabelecido por Deus para manter o funcionamento do serviço religioso neste mundo. E desde o Antigo Testamento, nós vemos o povo de Israel extremamente fiel nesse propósito, a não ser nesses momentos de apostasia. Aqui em Malaquias é um caso desse, que o povo esqueceu dessas coisas, mas o profeta vem e chama o povo à obediência novamente. Como é que funciona? O que é dízimo? Esses dias eu estava passando numa rua e eu vi uma igreja. Eu não vou mencionar a placa da igreja por uma questão de ética aqui, mas ali estava uma igreja e estava escrito assim, promoção de dízimo a 4%. Aí eu fiquei pensando assim, como assim, promoção de dízimo a 4%? Ainda tinha um letreiro que dizia assim, devolva o seu dízimo atrasado na promoção. Será que a gente pode fazer assim? A palavra dízimo por si só significa 10%, é a décima parte daquilo que uma pessoa ganha. Então, dízimo é a 10ª parte do que o ser humano ganha, do que uma pessoa ganha. E essa 10ª parte, ela era separada por Deus para um propósito específico, pregação do Evangelho. Sabe como funcionava na nação de Israel? O povo de Israel, eles eram divididos em 3 grupos. Pense comigo agora aqui, acompanhe comigo esse raciocínio. 3 grupos. Eles tinham as 12 tribos. Entre essas 12 tribos havia uma tribo chamada tribo de Levi. E dentro da tribo de Levi havia uma família, que era a família de Arão, que era responsável pelo sacerdócio. Então veja, você tem a nação de Israel, as 12 tribos, você tinha uma tribo, que era a tribo de Levi, que era totalmente responsável pelo serviço de adoração, pelo serviço do santuário, o culto, a proclamação do Evangelho entre as nações, o ensino da Bíblia, o compartilhar da palavra de Deus, tribo de Levi. E dentro da tribo de Levi você tinha uma família que estava responsável pelo ofício sagrado, pelo ofício do sacerdócio, de ministrar o culto ali no santuário, de oferecer os sacrifícios. A tribo de Levi não ganhou possessão. Quando Deus dividiu a terra entre as tribos de Israel, a tribo de Levi não ganhou terra para cultivar, para plantar, para construir. O que eles ganharam? A Bíblia diz que eles recebiam do dízimo das outras tribos para se dedicar exclusivamente ao serviço do santuário. A tribo de Levi estava ao redor do santuário, ali eles moravam, ali eles serviam a Deus. E é interessante que a própria tribo de Levi, quando recebia o seu dízimo, ela também dizimava. E para onde ia o dízimo da tribo de Levi? Ia para a família sacerdotal. Então, as 12 tribos davam o dízimo para a tribo de Levi, para que eles pudessem se dedicar ao serviço do santuário. E a tribo de Levi devolvia o dízimo, e esse dízimo era para sustentar a família dos sacerdotes, que era a família de Arão, e depois continuou, numa linhagem, a família de Arão. Então, era esse o sistema de dízimos. E interessante, queridos, veja o que a Bíblia diz em Números 18, 21, veja como está escrito aqui. Números 18, 21. A Bíblia diz assim, aos filhos de Levi, dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Está vendo? Aquilo que eu acabei de explicar agora, fundamentado com um texto bíblico, Israel dava o dízimo aos levitas para as suas necessidades, ou seja, as 12 tribos para uma tribo. Então a tribo de Levi, ela, ao receber os recursos do povo, separava o dízimo para a tribo de Arão, para a família de Arão, que era a família sacerdotal. A pergunta que a gente faz é: isso funcionava tudo bem no Antigo Testamento, era assim, o povo de Israel fazia assim, mas quando Jesus veio, ele alterou, será, esse projeto, esse propósito? Algumas pessoas acreditam que quando Jesus veio, ele mudou o sistema, não precisa mais devolver dízimo. Agora existe uma outra forma de
financiar o trabalho de Deus. Porém, não parece que é assim. Só existe uma passagem bíblica onde Jesus menciona o dízimo, só uma. E se ele mudou, nós temos que achar essa mudança nessa passagem. Nós vamos lê-la agora. Agora, Mateus 22, versículo 23. Abra sua Bíblia aí. Mateus 23, 23. O que a palavra de Deus nos ensina aqui? Jesus está, aqui no capítulo 23 de Mateus, fazendo uma forte censura aos líderes religiosos da sua época. E nessa censura ele diz assim: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Queridos, essa é a única passagem onde Jesus fala de dízimo. E nessa única passagem, ele de fato critica os líderes religiosos e diz: ai de vocês, porque vocês são estritamente dizimistas, vocês dizimam até as hortaliças da horta de vocês, a hortelã, o endro, o cominho. Só que embora vocês sejam estritamente fiéis no dízimo, vocês negligenciam as coisas mais importantes da vida religiosa. E o que é mesmo, o que são as coisas mais importantes? Ele diz: vocês negligenciam o amor, vocês negligenciam a misericórdia e a fé. Com isso, Jesus está abolindo o sistema de dízimo? Não, porque na sequência ele vai dizer assim: vocês devem fazer estas coisas, dizimar e ofertar, continuar estritos na fidelidade nos dízimos, sem omitir aquelas, o amor, a misericórdia e a fé. Portanto, Jesus, quando teve a oportunidade de falar sobre o dízimo, ele ratificou o plano, ele deu o seu aval, ele deu o seu ok, e disse: vocês devem continuar dizimando sim, mas não esqueçam de incluir a prática do amor, da misericórdia e da fé. Porque se vocês só dizimam, mas não vivem o amor na vida de vocês, a religião de vocês é uma hipocrisia. A palavra hipócrita aqui, quando Jesus chama eles de hipócrita, é a palavra grega que significa ator. Um hipócrita é um ator, era um ator nos teatros gregos antigos, um hipócrita. Então Jesus está chamando os fariseus e líderes religiosos de atores, porque eles dizimavam sim, mas eles não viviam o mais importante, a essência da fé, a essência da religião, que é o amor para com o seu semelhante. Portanto, queridos, Jesus ele dá o aval, ele dá a sua confirmação ao sistema de dízimos. O apóstolo Paulo faz o mesmo. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios 9, versículo 13 a 14. Veja o que a Bíblia diz aqui. 1 Coríntios 9, versículo 13 a 14. Na minha versão, eu leio da seguinte forma: assim também o Senhor ordenou. Quem ordenou mesmo? Me ajudem aqui. Quem ordenou? Aonde? Em que lugar o Senhor ordenou? Em que lugar? No Antigo Testamento, nos textos que nós já lemos. Assim também o Senhor ordenou. O que ele ordenou? Nós estamos lendo o versículo 13. O Senhor ordenou. Vocês não sabem, verso 13 agora, os que prestam serviço sagrado se alimentam do próprio templo, e que os que servem ao altar participam do que é ofertado sobre o altar. Os que pregam o evangelho, que façam o quê? Vivam do evangelho. Preste atenção numa coisa que às vezes passa batido aqui. Jesus menciona dois grupos de pessoas aqui. Preste atenção que você vai entender. No verso 13, ele diz assim: vocês não sabem que os que prestam serviço sagrado se alimentam do próprio templo? Quem era que prestava serviço sagrado no templo? Quem era? Os levitas. Os levitas trabalhavam no templo, eles serviam no templo. Então ele está falando: os que prestam serviço sagrado no templo se alimentam do templo. No verso, ele continua: os que servem no altar participam da oferta. Quem servia no altar?
Quem estava ministrando diante do altar? Está vendo? Ele está mencionando os levitas e os sacerdotes. Aí ele diz, então o Senhor ordenou os que pregam o evangelho que vivam do evangelho. O que Paulo está colocando o seu selo ali, ratificando, dizendo, isso é certo? O sistema de dízimos do Antigo Testamento. Ele está ratificando, assim como Jesus fizera, o sistema de dízimos do Antigo Testamento, dízimos e ofertas. Ele está fazendo alusão exatamente ao texto que nós acabamos de ler de Levíticos e de Números, onde Deus manda que o povo devolva o seu dízimo e a sua oferta aos sacerdotes e aos levitas. Então, queridos, é por essa razão que quando o povo retém o dízimo e a oferta, Deus o considera como ladrões. E ele diz, vocês me roubam quando vocês não devolvem o dízimo e a oferta. Deus faz então um chamado, né? Nós lemos, tragam todos os dízimos aonde mesmo? A casa do tesouro. Para quê? Para que haja mantimento na minha casa. Queridos, aqui Deus deixa claro o propósito. Algumas pessoas dizem assim, pastor, eu acho que eu posso pegar o meu dízimo e comprar uma cesta básica e dar para as pessoas carentes. Está certo, do ponto de vista bíblico, fazer isso? Não, porque a Bíblia diz, é para que haja mantimento aonde? Na minha casa. O mantimento tem que ir para a casa do Senhor. Você pode e deve, pela Bíblia, ajudar os pobres, mas com a parte que Deus designa para você. De todos os 100% que Deus te permite ganhar, Ele pede 10% para abençoar a casa dele, o serviço sagrado, para que as pessoas que ministram no altar, as pessoas que servem de maneira integral, a obra de Deus possam ser mantidas. E você não pode desviar esse propósito. Ao desviar esse propósito, você está, de acordo com a Bíblia, pecando. O dízimo não deve ser usado, queridos, para outras despesas, além da pregação do Evangelho. É para isso que Deus deu o dízimo, para sustentar o serviço sagrado. As ofertas, então, elas têm um outro propósito. Você lembra que no livro de Salmo 96, verso 8, vamos ler, Salmo 96, 8, que está escrito, o que a Bíblia diz? Vamos ler comigo aqui, rapidinho. Salmo 96, 8. Na minha Bíblia, eu leio assim, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, tragam ofertas e entrem nos seus átrios com ofertas. Então veja, quando Deus, Ele fala conosco aqui, Ele nos convida a entrarmos nos átrios da casa de Deus com nossas ofertas. É lógico que essas ofertas podem ser parte dos nossos recursos, das nossas bênçãos materiais. Elas expressam também a entrega da nossa vida, do nosso coração a Deus. Tudo aquilo que nós doamos a Deus estão inclusos aqui nessas ofertas. E as ofertas, queridos, elas têm outros propósitos dentro do plano da pregação do Evangelho. Na igreja adventista, por exemplo, os dízimos são usados para custear as pessoas que vivem em tempo integral servindo a igreja. E as ofertas são destinadas para manter a estrutura da igreja local. Uma coisa interessante na igreja adventista do sétimo dia é que você não vai ver em nenhuma outra igreja. É o sistema de distribuição de dízimos e ofertas e o sistema, a forma como a igreja ela distribui isso entre as pessoas que servem a igreja. Para você ter uma ideia, um pastor da igreja adventista aqui em Cuiabá, onde eu estou, meu distrito eu cuido aqui de um grupo de pessoas, né, de 8 igrejas, essas 8 igrejas têm em média 500 membros. E eu quando estudei teologia em São Paulo, eu venho de uma igreja de 5.000 membros. O dízimo dessa igreja de 5.000 membros é altíssimo. É altíssimo. Só que tem uma coisa interessante. O salário do pastor da igreja do NASP, essa igreja que eu estou me referindo é a igreja do NASP, onde eu estudei.
que o dízimo vai na casa dos milhões. O salário do pastor que serve nessa igreja é o mesmo salário que eu recebo aqui, cuidando de 500 membros. Eu tenho colegas que trabalham nessa região, cuidando de mais, mil membros, mais pessoas, mas o salário de todos é o mesmo. Como é que a igreja faz isso? A igreja, na verdade, eu usei a expressão errada, nós nem chamamos salário, porque o pastor na igreja adventista, ele não é funcionário. O pastor na igreja adventista, ele não tem carteira assinada, só para vocês entenderem, nós não temos carteira assinada. Nós chamamos o que nós recebemos de auxílio manutenção. É para manter a nossa família enquanto nós trabalhamos e fazemos o trabalho de Deus. Nenhum pastor da igreja adventista é rico. Não existe. Pastor, quando se torna pastor da igreja adventista, ele não faz voto de pobreza, mas ele aceita ser pobre por amor à pregação do evangelho. Ele aceita ser uma pessoa pobre. Muitos pastores, quando muitas vezes, por várias questões, saem do ministério, acabam ficando ricos. Porque a igreja adventista ela tem essa característica. Ela exige muito no que diz respeito a preparo do pastor. Os pastores adventistas são preparados, eles estudam muito. Isso para servir melhor a igreja. E muitos deles, quando saem da igreja, ou melhor, quando saem do ministério, às vezes porque não se adaptaram, não deu certo, às vezes por alguma outra situação, quando eles saem e eles começam a usar a sua inteligência, o seu conhecimento, as suas habilidades para si mesmo ou para conquistar recursos, eles se tornam ricos, grandes empresários. Mas na igreja adventista, queridos, os dízimos vão todos para um lugar comum. De lá ele volta para pagar os pastores, os funcionários, para comprar Bíblia, para comprar material para evangelização. Uma parte desse dízimo vai subindo para as instituições superiores, de maneira que ela chega em todas as partes do mundo. Todas as partes do mundo, o dízimo da igreja adventista é distribuído. Se você der o seu dízimo aqui em Cuiabá, saiba que o seu dízimo vai chegar em todas as partes do mundo onde a igreja está presente. E onde ela não está, porque ela usa parte desses recursos para chegar a lugares onde ela ainda não chegou. Portanto, queridos, é uma igreja muito organizada desde esse ponto de vista, é uma igreja estruturada. E sabe, nós seguimos as orientações bíblicas. Eu me lembro, não vou mencionar o nome da igreja só para vocês não se escandalizarem por uma questão ética também. Mas numa avenida, numa rua, em uma determinada cidade, você tem uma igreja, não vou mencionar o nome, uma igreja X evangélica. Você anda mais ou menos uns 2 quilômetros lá na frente, tem uma outra igreja da mesma denominação. Só que tem uma característica, essa igreja aqui é uma igreja muito grande, com uma estrutura tremenda, muitos membros, e aquela outra é uma igreja pequena com uma estrutura menor, bem menor. O salário do pastor dessa igreja aqui girava em torno de R$10.000, porque aquilo representava as entradas de dízimo daquela igreja. O salário do outro pastor não chegava a R$500. Veja a desorganização, né? A desestrutura. Na igreja adventista não é assim. Na igreja adventista, se todos os membros da minha igreja, decidirem não devolver mais dízimo, eu continuo recebendo o meu auxílio. Porque membros fiéis de outros lugares do mundo enviam seus dízimos. A estrutura da igreja funciona dessa forma. O pastor não fica refém daqueles membros que dão dízimos altos. Existe muito isso. Existem algumas igrejas aí que quando o membro ele tem possessão, posses, e eles dão dízimos altos, muitos pastores ficam refém desses membros. Porque se esse membro deixar de dizimar, o pastor perde a metade do seu salário. Isso não acontece na igreja adventista. De jeito nenhum. Portanto, queridos, o sistema que a igreja adventista segue é o sistema de Deus. Cada dízimo, cada centavo que você doa para o dízimo, ele vai para a pregação do evangelho. De alguma maneira ele alcança pessoas. Eu queria compartilhar com vocês aqui alguns princípios bíblicos sobre o ofertar. Apenas 3 princípios. Quais são os princípios bíblicos como nós falamos de oferta? Primeiro, a Bíblia diz que nós devemos dar com alegria. Está em 2 Coríntios 9:7. Diz o seguinte: cada um, diz a Bíblia, contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade,
Porque Deus ama a quem dá com alegria. Se você der a sua oferta de mau grado, indisposto, como se fosse uma obrigação sua, eu diria para você, não dê não, porque não vai ter efeito nenhum. Você tem que dar com o coração, com alegria. A Bíblia pede que nós doemos com alegria as nossas ofertas ao Senhor. Cada um contribua, diz a Bíblia, segundo Deus propôs no seu coração, porque Deus ama ao que dá com alegria. Mas existem outros princípios que eu gostaria de compartilhar com vocês. Um outro princípio muito interessante é esse aqui, ó, está em Êxodo 36, 5. Diz o seguinte: e os artesãos que contribuíram para o santuário, né? As pessoas que estavam trabalhando no serviço do santuário, chamaram Moisés e disseram: o povo traz muito do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou que se fizesse. Aí os trabalhadores do santuário disseram para Moisés: Moisés, vai ao povo e diga ao povo que está bom já, não precisa mais dar não. Eles estão dando muito, estão trazendo ofertas demais, já temos suficiente para realizar a obra. Então aqui vem mais um princípio que nós chamamos de o princípio da generosidade. Na obra de Deus, queridos, quando você for doar para as coisas do Senhor, lembre-se, Deus espera que você dê, que você seja generoso, que você contribua com abundância. E eu queria chamar a sua atenção para um ponto aqui. A generosidade, ela reflete a gratidão do nosso coração. Aquele povo que estava dando em abundância para Moisés, ou melhor, deixa eu corrigir, para a obra do santuário, aquele povo que dava em abundância, eles haviam acabado de ser perdoados daquele pecado terrível de adorar o bezerro de ouro. O coração deles estava agradecido, e em gratidão a Deus eles transbordaram em suas ofertas. Em Lucas 7, versículo 36 a 50, Jesus fala assim: aquele que muito é perdoado, muito é grato. Isso reflete na experiência do povo. Quando nós temos um coração agradecido por todas as bênçãos que Deus nos dá, certamente nós vamos expressar isso em nossas ofertas. E um outro princípio muito importante também, aparece aqui, 1 Coríntios 16, 2, diz o seguinte: o apóstolo Paulo recomendando como os cristãos deveriam organizar, ele fala: no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe a quantia conforme a sua prosperidade e vá juntando para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. Paulo aqui está instruindo os crentes a ofertarem a Deus, e ele diz: primeiro dia da semana. Por quê? Qual era a intenção de Paulo ao dizer: separem no primeiro dia da semana a sua oferta, separe para Deus? É porque Paulo sabia que as tentações para que eles gastassem aqueles recursos seria muito grande. Então ele pede para separar no primeiro dia da semana, justamente para que a primeira parte da renda daquelas pessoas fosse destinada ao Senhor. Isso nós chamamos de oferta sistemática. Sistematicamente, Deus espera que nós separemos nossas ofertas, nossos dízimos e apresentemos a Deus. Queridos, Deus faz um aviso muito sério àqueles que são infiéis. Eu queria ler para vocês esse aviso aqui, porque se eu terminasse agora sem colocar esse aviso, não estaria completa essa mensagem. No aviso de Deus, nós já lemos, eu vou só mencionar, no aviso, ele diz assim: será que vocês não sabem que vocês estão roubando a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam: em que te roubamos? Ele diz: nos dízimos e nas ofertas. Aí no verso 9, ele faz a seguinte advertência: com maldição, vocês são amaldiçoados, porque vocês estão me roubando, vocês toda a nação. Deus está dizendo aqui que a pessoa que rouba a Ele pode ser amaldiçoada. Agora, que tipo de maldição é essa? São palavras fortes, né? É forte isso aqui. A Bíblia menciona um exemplo em que essa maldição chegou para o povo. Isso está no livro de Ageu, no capítulo 1, verso 9 a 10. Veja como é que a Bíblia descreve que essa maldição operava. Diz assim, ó, Ageu, capítulo 1, verso 9 a 10. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi o quê?
pouco. E esse pouco, quando levaram para casa, eu o dissipei com sopro. Por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Por isso, os céus retêm o seu orvalho e a terra não produz o seu fruto. Forte isso aqui, gente. Você lembra que eu falei no início que quando nós adquirimos riqueza devemos lembrar de Deus porque é Ele quem nos dá as condições? A maldição aqui, queridos, é que Deus retira essas condições. No caso do povo de Israel, ele fechou os céus. Sabe o que significa fechar o céu para uma comunidade agrícola? Uma comunidade que vivia do plantio, vivia da colheita, vivia da criação de animais. Fechar o céu significava seca. E a seca significava pobreza, escassez. Quando a Bíblia fala, os céus estão fechados, significava Deus não mandou chuva. E a falta de chuva trazia pobreza. O povo esperava uma colheita grande, e a Bíblia diz, veio pouco. E o pouco que vocês escolheram, eu soprei e espalhei. Ou seja, a pessoa perde as bênçãos de Deus, quando ela não é fiel às orientações, às recomendações que Deus faz a ele aqui. Agora, Deus, Ele também faz uma promessa para quem é fiel. A advertência é séria. Os infiéis estarão debaixo de uma maldição. Mas o que acontece se eu for fiel? Veja o que a Bíblia diz em Ageu capítulo 2, versos 18 a 19. Diz assim, por isso, desde o dia de hoje, desde o 24º dia do 9º mês, desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor, considere o seguinte, ainda há sementes no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romanceira e a oliveira não têm dado seu fruto. Mas de hoje em diante, olha o que ele diz, eu abençoarei vocês. Note como o texto ele é objetivo. Ele menciona a data e diz assim, para vocês verem que eu sou Deus de verdade, comecem a observar do dia 24 do 9º mês. E vocês vão ver como era a vida de vocês do dia 24 para trás e do dia 24 para frente, quando vocês assumiram o meu plano, quando vocês aceitaram um compromisso comigo. A bênção viria de maneira tão clara que eles conseguiriam dizer, foi nesse dia que começou a mudança na minha vida. Então, queridos, Deus está dizendo, eu abençoarei vocês. Ele promete te abençoar. Agora note uma coisa, você tem o Deus Todo-Poderoso dizendo para você, se você for infiel, virá uma maldição sobre a sua vida. Se você for fiel, eu abençoarei você. Queridos, as pessoas inteligentes, elas não pensarão duas vezes em estar debaixo da bênção de Deus. Veja o que ele diz em Malaquias, tragam todos os dízimos, estou lendo o verso 10 do capítulo 3, tragam todos os dízimos da casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir as janelas do céu, ou seja, eu vou derramar chuva sobre vocês, a semente vai crescer, vai germinar e crescer, e vocês vão colher muito, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vocês uma bênção sem medida. Ele promete uma bênção sem medida para quem é fiel. No verso 11 ele diz, por vossa causa eu repreenderei o devorador. Sabe quem era o devorador? No contexto do povo de Israel, o devorador eram os gafanhotos, eram as chuvas de pedra, eram várias ameaças que vinham à plantação. Ele diz, eu vou repreender o devorador. Eu vou repreender o devorador, para que ele não consuma o fruto da terra. Eu não sei, queridos, qual é o devorador da sua vida, mas a promessa de Deus é, Ele vai repreender o devorador. Às vezes o devorador é simplesmente a falta de habilidade em administrar o seu dinheiro. Deus vai repreender, Ele vai te dar sabedoria. Às vezes o devorador é uma enfermidade que chegou à sua casa e você está gastando todos os seus recursos com remédios. Deus promete repreender o devorador. Às vezes é um filho que está no mundo das drogas, rouba o seu dinheiro. Você não tem mais onde esconder dinheiro na sua casa. Ele acha.
A Bíblia diz: eu vou repreender o devorador. Deus tem o poder de libertar o seu filho das drogas, repreendendo aquilo que devora as suas finanças, as suas rendas. Em 2 Coríntios capítulo 9, verso 6, último verso de hoje, a Bíblia diz assim: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, também pouco colherá. E o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Isso aqui é um princípio, queridos, é o princípio da semeadura e da colheita. Quanto mais, o apóstolo Paulo, ele aplica esse princípio à fidelidade nos dízimos, nas ofertas, na nossa entrega a Deus. Ele diz: quanto mais nós nos entregamos a Deus, mais nós recebemos dele, mais nós colhemos das suas mãos poderosas. Eu queria terminar convidando você para imaginar a seguinte situação. Imagine que você é um bilionário, uma bilionária, uma pessoa de bom coração e está prestes a fazer uma viagem. Você pega parte dos seus recursos, uma riqueza, e você chama 2 funcionários seus e diz assim: olha, aqui está esse recurso, e eu quero que vocês empreguem esses recursos nisso, nisso e naquilo outro. E você viaja. Quando você chega, os 2 funcionários se apresentam perante você, e um deles diz: Senhor, assim como o Senhor me pediu, me orientou, me mandou, eu fiz. Aqui está os recursos que ficaram, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu ajudei pessoas, eu fiz a empresa crescer nesse aspecto. Ele fez tudo o que o dono mandou. E de repente você tem um outro que diz assim: Senhor, eu decidi fazer um pouquinho diferente do que o Senhor mandou. Eu decidi guardar isso aqui comigo e tal. Eu não fiz assim da forma como o Senhor fez, mas eu tenho os seus recursos, estão aqui comigo. Eu perguntaria a você: qual desses 2 servos você daria mais recursos para ele administrar? Certamente você daria mais recursos para aquele que seguiu suas orientações, para aquele que foi fiel à sua orientação. Da mesma forma, quando Jesus voltar, Ele vai chamar todos nós e vai ver como nós administramos os recursos que Ele nos deu. E de todos esses recursos, queridos, as pessoas que fizeram como Ele mandou, que ajudaram os pobres, que ajudaram a pregação do Evangelho e que usaram com sabedoria os recursos que Deus deu para eles administrarem, essas pessoas receberão riquezas maiores. Queria dizer uma coisa para você aqui, para nós concluirmos. Deus não precisa do seu dinheiro. Nem um centavo seu. Nada, 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 nada. Deus não precisa de nem um centavo nosso, queridos. Se Ele não precisa, por que Ele nos pede? Deus tem um propósito muito grande ao colocar o sistema de dízimos e ofertas. O objetivo de Deus ao nos dar o sistema de dízimos e ofertas era duplo. Primeiro, Deus queria nos ajudar a nos libertarmos do nosso maior inimigo. Sabe qual é o maior inimigo da humanidade, do ser humano, daqueles que querem ir para o céu? Chama-se egoísmo. Nosso maior inimigo é o egoísmo. E quando nós separamos cada mês, cada semana as nossas ofertas, nossos dízimos, nós pensamos nos pobres, nós pensamos na igreja, nós pensamos na pregação do Evangelho. Cada vez que nós olhamos para essas necessidades e nós tiramos e doamos do que é nosso, o que Deus nos deu, para esses fins, nós estamos quebrando as correntes do egoísmo que nos prendem. É um exercício que Deus nos deu para que nós possamos nos exercitar a cada instante. O sistema de dízimos e ofertas, ele nos liberta do egoísmo. Porém, um outro propósito que Deus tinha ao nos dar o sistema de dízimos e ofertas era nos provar se nós mereceríamos ou não, na sua vinda, receber maiores riquezas. E quando Jesus voltar, ou quando você descansar, quando a morte chegar à sua casa, e for selado o seu destino eterno, a forma como você administrou os recursos, vai pesar muito naquilo que Jesus vai dizer para você naquele dia da sua vinda. Ele pode dizer para você: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito.
Mas Ele também poderá dizer para você: servo mau e negligente, infiel. Qual das duas palavras você vai querer ouvir? A fidelidade nos dízimos, ou melhor, a devolução do dízimo, ela representa a nossa fidelidade. A oferta é símbolo da nossa gratidão. Quando você dizima e oferta, você está expressando sua fidelidade e a sua gratidão a Deus. Nessa noite eu queria convidar você a tomar uma decisão. A decisão de seguir o plano de Deus para a sua vida. O plano da abundância, da rica abundância. Nós vamos ouvir uma mensagem musical. Enquanto Urias está chegando, eu queria te convidar a experimentar o plano de Deus. Algum tempo atrás, o pastor Mark Finley foi convidado para visitar um irmão. O irmão havia assistido um sermão do pastor Mark Finley sobre dízimos e ofertas, e aí ele não gostou da mensagem, ele achou que aquilo estava fora de lógica, o pastor ensinar que ele deveria dar parte das suas rendas para a igreja, para a obra de Deus, para os pobres. E aí então ele falou: pastor, eu chamei o senhor aqui para lhe mostrar uma coisa. Eu ouvi seu sermão. E eu queria só lhe dizer uma coisa, vou fazer uma única pergunta para o senhor. Se o senhor souber me responder, o senhor vai me ajudar. Ele abriu uma pasta com um monte de compromisso financeiro, um monte de notas e promissórias e um monte de coisa. E disse: pastor, eu devo isso, eu devo... E foi tirando e dizendo: eu devo isso, eu devo isso, eu devo isso. E foi tirando aquele monte de papel, um monte de compromisso financeiro. E a mesa já estava com uma pilha alta assim de compromisso financeiro. Ele falou: pastor, como é que depois de dever tudo isso aqui, o senhor quer que eu ainda separe dinheiro para ajudar pobre? O senhor ainda quer que eu separe para a igreja, para os pastores? Não tem sentido, pastor, o que o senhor está me pedindo, eu não consigo fazer isso. E a pergunta que eu queria fazer para o senhor é: como, pastor, o senhor quer que eu faça isso? Pastor, olhando para aquele irmão, eu achei que a resposta dele foi inspirada. Ele olhou para o irmão e falou: irmão, o senhor nunca devolveu o dízimo e oferta? Não, pastor, não dá, olha a situação. E aquele irmão já estava na igreja há vários anos, não devolvia dízimos e ofertas. E o pastor Feeling olhou para ele e falou assim: irmão, sabe o que o senhor está me dizendo? Que com o seu sistema de administrar, o senhor só conseguiu dívidas. A sua forma de administrar o seu dinheiro, desobedecendo os planos de Deus, redundou em muitas dívidas. E aí ele olhou bem nos olhos daquele irmão e falou assim: irmão, experimenta o plano de Deus. Experimenta o plano de Deus. O seu sistema não está bom. O senhor só está conseguindo dívida. Olhe para o sistema de Deus. Eu queria desafiar você que está aqui na igreja, você que está nos ouvindo pelo YouTube. Como é que você está administrando seus recursos? Experimente o sistema e o plano de Deus. E eu tenho certeza, queridos, que Deus cumprirá a sua promessa na sua vida. E a promessa é: eu te abençoarei. E sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz: provai e veja que o Senhor é bom. Deus abençoe. Vamos ouvir uma mensagem musical. Cada dia posso ver, receber em seu olhar as pessoas tão vazias, cheias de pesar, vivem cada vez mais sós, morrem sem amor. Um sorriso esconde a dor, só Jesus o vê.
Jesus, busquem a Jesus. Quando o sonho se desfaz, Ele dá sua paz. Busquem a Jesus, busquem a Jesus. Quando o sonho se desfaz, Ele dá sua paz. Sua luz Jesus me dá, Ele espera que eu vá ajudar a quem quiser nova vida encontrar, e a todo que vier muita paz buscar. Novo sol irá brilhar, trevas nunca mais. Busquem a Jesus, busquem a Jesus. Quando o sonho se desfaz, Ele dá sua paz. Busquem a Jesus, busquem a Jesus. É preciso entender, é preciso aceitar que Cristo traz a paz, que Cristo traz a paz. Amém. Cristo traz a paz. Entregue seu coração a Deus. Essa é a maior oferta que você pode entregar. E certamente, se você entregar o seu coração a Deus, devolver dízimo, devolver oferta vai ser algo natural, simples. Se você está tendo dificuldade para ofertar, para dizimar, reveja se você entregou realmente o seu coração a Jesus. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos compartilhar as bênçãos que Tu nos dás. No estudo de hoje aprendemos que o Senhor nos ensina a destinar parte dos nossos recursos, das bênçãos que nós recebemos das Tuas mãos como fruto do nosso trabalho. O Senhor nos ensina que devemos compartilhar com os necessitados, devemos abençoar a obra do Senhor, devemos financiar a pregação do Evangelho neste mundo. E nós queremos Te louvar, Te honrar com nossa fidelidade a Ti nesses propósitos. Pedimos que a Tua graça esteja sobre cada filho Teu, que nesse momento decide no seu coração entregar o coração e a vida totalmente a Ti. Abençoe-nos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que palavra poderosa, hein, Odete? Amém, Tarso. Uma bênção, não é mesmo?
Bom, nós queremos agradecer você aí de casa que ficou conosco até agora. Temos certeza que essa mensagem foi muito poderosa, né, Odete? Mas nós não poderíamos deixar de encerrar essa live sem agradecer. Fiquei emocionado aqui agora. Não poderíamos deixar essa live acabar sem agradecer algumas pessoas. Então, Sim. Odete, por favor. Realmente, nós ficamos muito felizes de ter todos vocês aqui conosco, mas queremos parabenizar primeiramente, né, a equipe Sardônio. Urias, você como líder, obrigado por ter vindo aqui trazer para nós, brilhantar a nossa noite de estudo hoje. Ficamos felizes. Vários irmãos comentaram até que o primeiro louvor que você cantou foi assim extremamente tocante ao coração, que o Espírito Santo usou bastante você. Equipe Amém. poderosa, né, Odete? Muito, muito poderosa. Também quero aqui dar umas boas-vindas, agradecer pela presença de estar conosco a Tainara, Lucas e a Karine. Tainara, irmã do Tyson. Sejam bem-vindos, né, Lucas também. Ficamos felizes com a presença de vocês. Samara e Eudes também, como sempre, aqui conosco. Jonathan com a sua esposa, Lidiane. A gente fica muito feliz, Lidiane, de ter vocês aqui conosco, viu? A gente fica feliz mesmo. E nós temos também a Uda com o Marcos, com os filhinhos deles aqui, presente conosco, né? Os 2 filhos. A Júlia com a Conrada, com a irmã Conrada. Também a gente fica feliz de tê-los. Edeildo também presenteando aqui nós, a nossa amiga aqui, e querida Marlene, convidada. Muito que bom, muito prazer ter você, Marlene, novamente aqui conosco. Você sempre que pode estar aqui com a gente, né? Ficamos muito felizes. E também queremos agradecer de coração a todos que estão na igreja. Porque não somente nós, né, Tyson, mas todos que estão aqui faz a nossa noite, nosso estudo ficar melhor. Exatamente, a igreja está você bonita, tem né, Odete? E você Odete, tem um olha só, a monte de gente tem um abraço aí, né? punhado de abraço, porque a gente falou que quem quisesse ganhar abraço, era só mandar uma mensagem, porque a gente não pode adivinhar quem não manda mensagem, né? Então eu vou falar alguns nomes rapidinho aqui, e se você tá aí, sinta-se abraçado, viu? Mas vamos mandar alguns abraços especiais, eu vou falar igual narrador de futebol, sem pausa, tá bom? Então você tem que fazer, o desafio é você entender seu nome no meio de um monte de nomes aqui. Então vamos lá, ao Dr. Marco, a Gilda lá de Goiânia, a Maria Lúcia, a Ana Maria, a Elisama Santos, a Zilma dos Santos, o Marcos de Moraes Gomes, a Janaína Freire Barbosa, o Jaderson Silva, a Duda Porto, a Guilhermina Bork, a Maria Vera e a Maria Angélica, as irmãs do pastor que estão ali, o seu Odilson e a Dona Magá, que nos acompanha, a minha sogra também, Elza de Jesus, o Wilson Silva, para a Gilza Alves, para a Jusceli Márcia, para o Tiago Paiva, que não perde uma live, para o Manuel Santos, para o Décio Magalhães, para a Sueli Sul, para a Adriana Silva, para a Nice Pereira, para o Everton Oliveira, para a Eunice Oliveira, a Eliane Andrade, a Ana Maria, a Nona, a irmã Lisete, a Débora Magalhães, a Cláudia Pereira, a Júlia de Moraes. Tem que respirar. A lista hoje está enorme. Dalvalina, Durvalino Pereira, Marta Ken, Sirene Alves, Rita da Silva Ferguson, Octávio Benedito da Cruz, José Maria de Moraes, o Wender Silva, o Pedro Leal e a Simeonai. Esses foram os nomes de todo mundo que mandou uma mensagem lá no chat. Então, se o seu nome não está aqui, é porque, infelizmente, você não interagiu com a gente e não mandou mensagem, não é mesmo, Odete? Verdade. Então, sintam-se todos abraçados. E você que não recebeu um abraço, se quiser receber no domingo que vem, tem que fazer o quê, Odete? Tem que escrever na live, dar um oi. Mandar um oi lá pra gente saber que você tá ali, beleza? E Então, lembrando também, Tyson, que nós estamos orando. Orando por todos os pedidos, tá? Irmã Marli, nós estamos orando pela saúde da senhora aqui, tá? Nós estamos todos em oração. Todos aqueles que pediram oração pra gente, em especial Ana Maria, Dr. Marcos, nós estamos aqui em oração durante toda a semana por todos os pedidos que vocês fizeram no chat, continuam mandando. Vamos também orar por todos aqueles também que participaram, não somente pelos pedidos, não é mesmo, isso aí, Tyson? olha só, o amigo já mandou mensagem aqui, o pessoal foi rápido, viu? Na live o pessoal viu que não mandou mensagem, já mandou agora no final. Então, Kleber, um abraço para você também. E o Timon, lá no Maranhão, mandou um abraço para todos vocês aqui da igreja e Eita, para já mim e para pensou? você, Odete. Que Que Deus bacana, abençoe, viu, Timon? um abraço. Odete, domingo que vem tem mais? Tem mais. Domingo que vem nos encontramos aqui. Novamente, obrigado você que foi paciente, permaneceu aqui na live até o final com a gente. Você que está aqui na igreja também. Que Deus abençoe e uma feliz semana, Odete. Feliz semana, Thais. Feliz semana para vocês.
paz eu vou ouvir a voz de Deus, em paz eu vou. Estou feliz, achei abrigo em sua casa, em paz estou com meu Jesus. Jesus.